Olá a todos. Bom, eu me chamo Alice, eu sou um dos estagiários do professor J. Júnior. Eu acompanho a disciplina de Inorgânica 2 do curso Técnico Integrado em Química, do IFCE Campus Quixadá. Bom, nessa aula de hoje, eu trouxe aqui a proposta, para a gente entender, visualizar, compreender melhor sobre números quânticos e distribuição eletrônica. Bom, os números quânticos eles vão vir surgir, a partir ali quando você observa as equações do modelo de Bohr, quando você tem o primeiro número quântico n, e a partir de então você começa a ter os números, o azimuta, o magnético, e bem mais tarde aparece o espinho. Então a gente vai ver ao longo da aula é, o que são, esses números quânticos e também a respeito de distribuição eletrônica, que é uma parte essencial dentro da química. Então, você sempre se depara com distribuição eletrônica a partir do diagrama de Aufbau. Esse diagrama de Aufbau ele mostra para a gente a ordem crescente energética. Então, o princípio dele é preencher os níveis, os orbitais atômicos de menor energia, seguindo para os de maior energia. Então, diagrama de Aufbau, quem não é alemão, pode achar que Aufbau é o cientista, que inventou esse diagrama, mas não é. Bau vem do alemão, que trazendo para o inglês significa building. E também, somando a outra palavra auf, do alemão também, quando você traz para o inglês, você tem a palavra up. Então, quando você junta a palavra building e up, você tem construção, Então, uma construção que cresce. Então, é isso que ocorre dentro desse diagrama. Mas por que eu estou fazendo essa ressalva aqui inicial? Bom, talvez quando vocês se depararem com o diagrama, vocês vão lembrar assim, esse é o diagrama, de Linus Pauling. Só que, bom, não é. Então, aqui para ficar melhor para a gente vai chamar de diagrama de Aufbau, beleza? Então, vamos prosseguir aqui, tá? Eu sei que vocês já devem ter visto muito, dentro da química sobre as partículas atômicas. São as partículas fundamentais. Mas eu trouxe aqui só para exemplificar mesmo para a gente, para mostrar como vai se dar o decorrer da aula, ok? Então, as partículas atômicas, basicamente, quando você está estudando química, você vai se deparar com os elétrons, que vão ser as pequenas partículas que vão estar carregadas negativamente. Você vai se deparar com os prótons, que vão ser as pequenas partículas, que vão estar carregadas positivamente, e você vai se deparar com os nêutrons, que são as pequenas partículas que não têm cargas. Então, como é que se estrutura o átomo? Então, exemplificando aqui para vocês, o elétron ele vai ficar ao entorno de uma eletrosfera, Essa nuvem eletrônica ela fica no entorno, do núcleo. Dentro do núcleo você vai encontrar os prótons, que vão ser essas cargas positivas, e os nêutrons. Vale ressaltar que os prótons é o mesmo número atômico, Então, o número atômico de um átomo ele é equivalente ao próton, certo? Então, fazendo essa ressalva aqui, só para mostrar para vocês que a eletrosfera ela vai ser a região, que tem essa probabilidade de você encontrar um elétron. Então, quando a gente chegar na parte de distribuição eletrônica, a gente foca no elétron, porque é ele que vai ser a partícula de interesse para a gente estar fazendo as distribuições. Então, introduzindo aqui para a gente a respeito das configurações eletrônicas, ela vai ser o seguinte: uma configuração eletrônica, a gente pode defini-la como a distribuição dos elétrons ao entorno do núcleo. Então, cada átomo ele vai ter uma configuração eletrônica específica, para seus orbitais. Isso bem seguindo a regra, que no nosso caso aqui, utilizando o princípio de Aufbau. Bom, quando ele tem essa distribuição, é único, para ele. Então, ele é característico. Por quê? Porque essa distribuição, a quantidade de elétrons, a quantidade de camadas, isso vai fazer com que ele apresente propriedades químicas e físicas somente dele, nem intrínsecas a ele. Então, por exemplo, se você tem uma família, de elementos químicos, eles vão ter, uma configuração eletrônica com camadas de valência semelhantes, porém tendo uma camada a mais conforme você vai descendo ali em torno da tabela periódica. Mas são características que eles vão compartilhar, por estarem na mesma família. Então, quando você observa aqui embaixo, aqui exemplifica para a gente as camadas. Quando aqui nessa esfera, dessa cor aqui mais cinza,
cinza azulada, você tem a primeira camada, que é a camada K. Nessa camada, ela vai comportar um nível limitado de elétrons. Quando ultrapassa esse limite, os elétrons vão para a próxima camada. Quando também preenche esse nível, os elétrons pulam para a próxima camada. E assim, quando um elétron ele está numa camada, né, aí ele chegou ao seu nível e pula para a próxima, ele absorve energia. No entanto, quando o elétron ele vai estar em uma camada e quer regredir, né, quando ele volta para a anterior, então ele perde, né, essa energia. E por que a gente está, né, explicando isso? É porque, né, o elétron não vai ser fixo, né, ele não vai ter um local fixo numa camada. Porém, é uma região provável que ele se encontre lá, né, que são os orbitais atômicos. Aqui na figura da direita, a gente pode observar um orbital atômico para o ferro. Então, aqui você está vendo na primeira camada, que seria a camada K, com 2 elétrons. A segunda camada, que seria a M, com 8 elétrons. E seguindo para a camada M, com um total de 14 elétrons. Ele passa adiante ainda para a camada N, onde ele vai ter um total de 2 elétrons. Então, só exemplificando aqui para vocês, se a gente pudesse pegar um átomo e desenhar como ocorre lá no seu nível atômico, ele seria como nessa figura da direita, ou mais ou menos parecido. Mas é isso, gente. E uma ressalva que eu faço para vocês é em relação a esse texto, né? Então, bom, eu gosto de, na aula, sintetizar as partes principais. Então, para quem gosta de fazer anotação, quando você faz essa anotação, né, do que tem na aula aqui, que eu coloquei um texto aqui até grandinho, é a parte sintetizada, né, do que a gente vê em configuração eletrônica. Então, isso aqui pode te ajudar quando você estiver revisando para a prova. Então, é útil, certo? Bom, começando aqui com os números quânticos, né, a gente vai para o N, que é o número quântico principal. Mas de onde é que vai vir esses números quânticos, né? Bom, os números quânticos eles vão vir a partir da resolução da equação de onda de Schrödinger. Bom, o nome dele é um pouco difícil a pronúncia mesmo. Quando a gente pronuncia parece que está falando a palavra Sharingan, né? O Sharingan lá do Sasuke. Mas é mais ou menos essas palavras, né? Sharingan. Então, quando você resolve essa equação, você vai obter valores onde vai ser possível, né, quantificar mais ou menos a região onde você pode encontrar um elétron, né? Porque os elétrons eles não ficam fixos, né, em regiões como parece, né, no teórico. Os elétrons eles ficam sempre se movimentando. Então, o intuito, né, dessa equação é fazer quantificar, tentar mostrar uma região mais provável de onde a gente possa estar aí sabendo, né, a identificação do local do elétron. E prosseguindo aqui, né, definindo esse número quântico, o número quântico principal ele vai ser um número inteiro entre 1 e o infinito. Então, n vai ter n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a infinito. Então, o valor de n ele vai ser muito importante quando a gente quer quantificar, né, determinar a energia de um elétron. Por quê? Porque assim, conforme n aumenta, né, o seu orbital vai se tornar maior. Se ele se torna maior, o elétron vai passar mais tempo distante do núcleo. Então, o elétron vai ficar menos ligado ao núcleo. Então, isso vai fornecer uma quantificação de energia desse elétron. Como a gente pode observar aqui na tabela, aqui na tabela ao lado, traz para a gente os níveis de energia. Como assim? Bom, o nível de energia 1 ele é referente à primeira camada da eletrosfera, que é a chamada camada K. Essa camada ela vai comportar até 2 elétrons e N para essa camada vai ser igual a 1. Então você tem lá até 2 elétrons. Quando você preenche esses 2 elétrons, aí você vai para o terceiro elétron, ele já não fica mais nessa primeira camada. É mais provável que você ache ele na segunda camada, na camada L. A camada L que faz parte, né, do segundo nível de energia e comporta até 8 elétrons. Nessa camada você vai ter N igual a 2. Quando você comporta todos os 8 elétrons, os elétrons que passam desse nível vão para o próximo, né, para o terceiro nível de energia, que é a camada M.
que vai suportar até 18 elétrons. Nessa camada, você vai ter N igual a 3. Então, seguindo essa mesma linha de raciocínio, você vai ter até 18 elétrons. Depois de 18, vão para a quarta. Aí, preencheu a quarta, vão para a quinta. Preencheu a quinta, vão para a sexta. Preencheu a sexta, vão para a sétima. E assim, prosseguindo, né? São oitavo nível de energia, nono. Não tem um limitante, né? Então, ele só prossegue. Então, conforme você vai indo, você vai aumentando o número de N, certo? O segundo número quântico. Bom, esse número quântico ele é chamado de número quântico do momento angular ou azimuto. Ele vai ser denominado por a letra L. Ele sempre vai ter valores de 0 a n-1, né, para cada valor de n. Então, quer dizer que se eu tenho n igual a 1, eu terei um número quântico azimuto igual a 0, porque todo número quântico que é apresentado no azimuto, né, você vai ter n-1 para esse sistema. Então, sempre é um número antes, certo? Esse número ele vai definir o formato dos orbitais, né? O orbital vai ser aquela região mais provável de se encontrar um elétron. Então, o formato daquela região é definido a partir desse número quântico. E os valores de L para um determinado orbital, você vai ver uma designação a partir das letras S, P, D e F. Então, como a gente pode observar aqui nessa tabela, para o subnível S você tem um número quântico azimuto igual a 0, para o subnível P igual a 1, para o subnível D igual a 2, para o subnível F igual a 3. E seguindo, né, depois o F do G seria igual a 4, e seguindo para o I seria igual a 5, e assim sucessivamente. Segue, né, esse princípio, o número quântico azimuto. Bom, o ML, né, número quântico magnético, ele vai estar relacionado à orientação no espaço dos orbitais dentro de uma subcamada. Então, nesse caso, os orbitais eles vão se diferir em relação à sua orientação e não em relação à sua energia. Isso quer dizer o quê? Naquele plano x, y e z, você vai ter orbitais, né, com diferentes posições por causa do número quântico magnético. Então, considerando aqui, por exemplo, o orbital S, que você tem o número quântico azimuto igual a 0, o número quântico magnético igual a 0. Então, aqui você tem valores unitários definidos, né? Quando você chega no orbital P, você vai ter L igual a 1 para o número magnético 0. Você pode ter L igual a 1 para o número magnético mais ou menos 1, certo? Então, você vai ter ali diferentes números quânticos magnéticos que vai dar uma alteração em relação ao plano, né? Então, ao plano nodal você tem diferentes direções. Quando você chega nos orbitais D, você vai ter L igual a 2, que é o número quântico azimutal, para número magnético igual a 0. Você vai ter L igual a 2 para número magnético mais ou menos 1. E você vai ter L igual a 2 para número magnético mais ou menos 2. Então, você pode observar que aqui vai estar direcionado a mais 2 a menos 2. Né? Então, esse número quântico ele segue o princípio do menos L a mais L. Então, como você pode observar, nesse plano, você vai ter diferentes conformações, né? Você vai ter orbitais que estão se diferenciando a partir dessas direções, né? Do x, y e z. Prosseguindo aqui nas análises, em relação ao número quântico magnético, quando a gente chega nos orbitais F, a gente tem L igual a 3 para número magnético igual a 0. Você vai ter L igual a 3 para número magnético mais ou menos 1. Você vai ter L igual a 3 para números magnéticos, né, mais ou menos 2. E você vai ter L igual a 3 para números magnéticos mais ou menos 3. Então, conforme vocês observam, né, aqui nessa figura que eu trouxe para exemplificar, orbital S. Você vai ter um número magnético somente 0. Quando você chega no P, você pode ter números magnéticos de menos 1, 0 e mais 1. Quando você chega nos orbitais D, você pode ter números magnéticos de menos 2 a mais 2. E quando você chega no orbital F, você pode ter de menos 3 a mais 3. Então, tudo isso que eu expliquei, né, anteriormente está exemplificado aqui nesses orbitais. Então, vai ser essa região onde vai
está comportado os elétrons, né, a probabilidade de eles estarem lá. E quando você faz a distribuição por esses orbitais de caixas, você pode observar que, a depender da quantidade de elétrons, eles vão, né, comportar diferentes orbitais, o que vai alterar a direção. Eu trouxe aqui a relação para a gente, né, em relação aos valores de N, L e ML. Então, número quântico principal, azimuto e magnético, considerando até N igual a 4, né, número quântico principal igual a 4. Então, quando você tem o 1, né, número quântico principal igual a 1, as possíveis configurações que você vai ter vai ser para L igual a 0 e para ML igual a 0. Mas por quê? Então, olha aqui. O culpado disso é o subnível S. O subnível S ele sempre vai ter essa característica, não importa o nível, né? Então, seja nível 2, nível 3, nível 4, sendo o subnível S, ele vai apresentar essas mesmas características. Vai ter L0, ML0, orbitais 1, número de camadas é 1. Quando você desce, né, para o nível 2, novamente você observa subnível S. Então, se é subnível S, você já se espera ser ML igual a 0 e L igual a 0. Porém, no nível 2, número quântico 2, naquela região, já se apresentam os orbitais P. Nos orbitais P você vai ter valores de ML para 1, 0 e menos 1. Nesse caso, L vai valer 1, né? Conforme aquela tabela que a gente mostrou lá anteriormente. Nesse caso aqui, né, quando a gente considera o número total de orbitais na camada, a gente vai ter 4, né, porque a gente vai considerar os 3 do orbital P mais 1 do orbital S do 2S. Quando a gente desce para o nível 3, número quântico 3, a gente vai ter possíveis valores de L0 novamente, porque é do orbital S, porém, a gente vai ter, quando a gente chega no subnível D, né, você vai ter valores de L igual a 2. Nessa região, você vai ter números magnéticos possíveis de 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. O total, né, de orbitais dentro dessa camada, aí você vai considerar tanto os 5, né, do subnível D, mais os 3 do orbital P e 1 do orbital S. Então você considera que você vai ter um número total de 9. Aí a gente segue para o F. Seguindo para o F, que é o nível 4, né? Novamente, aquela mesma abordagem. S, valores 0, P, 1, 0, menos 1, D, 2, A, menos 2. Aí você é apresentado o F, né? E vai ser de 3 a menos 3. Aí quando você soma essa quantidade de orbitais, você vai ter um número total de 16. Bom, essa relação vai mostrar para a gente, né? Só exemplificando, que são a tabela periódica, ela vai ser constituída por basicamente, né, essa é a construção. Então, esses números quânticos que eles vão ser bem presentes quando você vai fazer a distribuição para os elementos da tabela periódica. Bom, eu trouxe aqui para a gente, né, a relação dos números de elétrons em cada orbital. Né, conforme você pode observar aqui no diagrama, ele vai mostrar aqui a ordem crescente de energia. Então, conforme a gente pode observar aqui nessa tabela, para o subnível S, eu vou contar com um total de um orbital, comportando até 2 elétrons. Então, vocês observam, né, que todos os subníveis S, eles comportam, né, eles apresentam, né, um orbital. Aí, quando a gente desce para o subnível P, eles apresentam 3 orbitais. Então, é isso que a gente pode ver aqui no diagrama. Né? Todo mundo que é P, né, todo mundo do subnível P, não importa o nível, tem 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, todo mundo tem 3 orbitais. Quando a gente vai para o subnível D, eles vão apresentar 5 orbitais, e é isso que a gente percebe, né? A partir ali do terceiro nível energético, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 orbitais, e vão comportar até 10 elétrons. E o último subnível aqui considerado, né, o F, eles vão ter 7 orbitais, vai começar ali pelo quarto nível energético, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e vão comportar até 14 elétrons. Então, seguindo, né, como a gente sabe, depois do F viria o G, aí teria 9 orbitais, né? Então, aí por diante, né? Mais adiante, eu vou mostrar como é que é feito essa distribuição dos elétrons dentro desses orbitais, né? Seguindo as respectivas regras. Então, eu apresento aqui para a gente um resumo da discussão que a gente já fez até um instante. Então, nessa tabela a gente vai ver número quântico azimuto,
qual subnível é que se refere a ele, nome, número de orbitais, número máximo de elétrons e o formato. Bom, para o número quântico azimuthal 0, né, a gente vai ter o subnível S. Ele vem do inglês sharp, né? Então, até aqui a gente tem essa primeira definição. E o número de orbitais que ele vai apresentar vai ser 1. E seguindo, né, a fórmula do número máximo de elétrons que ele comporta, a gente encontra o número 2. O formato desse subnível, né, o formato daquele orbital, vai ser esférico. Né? Conforme a gente já viu anteriormente, ele tem o formato de uma esfera. Então, seguindo para o número quântico azimuthal 1, né, L igual a 1, a gente tem um subnível P, que vem do inglês principal. Resolvendo, né, essa equação, a gente encontra que ele tem um número de orbitais 3 e comporta um número máximo de elétrons 6, resolvendo, né, essa outra equação. Nesse caso, né, no caso desse orbital, ele vai ter o formato de altere. Seguindo para o número quântico, né, L igual a 2, a gente vai ter o subnível D. Ele veio do inglês diffuse, tem número de orbitais 5, e resolvendo esse sistema de equações, a gente vai ter número máximo de elétrons igual a 10. O formato que ele vai ter, né, na região, o formato desse orbital, é de halteres e rosquinha, certo? O número quântico azimuthal L igual a 3, ele vai ser referente ao subnível S, que vem do inglês fundamental, né, e o número de orbitais vai ser 7, e o número máximo de elétrons vai ser 14. Então aqui não tem um formato específico definido. Ok? Então, conforme você vai descendo, aqui você pode observar, por exemplo, L igual a 4 para o subnível G. Então, aqui só segue a ordem, né? Segue a ordem alfabética. Mas você resolvendo esse sistema de equações, tanto essa como essa, aí você pode encontrar o número de orbitais e o número de elétrons que comporta dentro desse orbital. Ok? Aqui é só um resumo para a gente que a gente já viu até o instante. Então, feita a discussão anterior, né, dos 3 primeiros números quânticos, a gente segue para o quarto número quântico, né, e último aqui das discussões, que é o MS, que é o número quântico magnético de spins. Então, ele vai ter uma relação com o comportamento do elétron. Né? É o seguinte, esse número quântico de spin ele vai determinar a magnitude do giro no momento angular de um elétron e vai ter valores de 1,5. Os dois valores possíveis são permitidos como mais 1,5 e menos 1,5. Então, inicialmente, esses valores foram interpretados como duas direções opostas que os elétrons podiam, né, estar se comportando. Um orbital ele vai poder acomodar somente 2 elétrons e ele vai estar completo quando conter um par de spin com valor de mais 1,5 e menos 1,5. Né? Então, como eu trouxe aqui para observar na ilustração, são denominações, né, que você pode sugerir. Né? Então, há livros, há literatura, há professores que sugerem que o spin, né, a flecha apontada para cima, ela tem uma relação com o spin positivo mais 1,5. Né? Esses mesmos professores dizem que a flecha apontada para baixo, né, vai ter valor de menos 1,5. Mas isso são apenas denominações, né, que você vai encontrar em diferentes livros. Você pode encontrar o inverso também, né, como aqui do spin positivo com a flecha para baixo ou do spin negativo com a flecha para cima. Mas é assim, você vai ter o espaço lá nos orbitais e você vai ter os elétrons nesse mesmo esquema. Né? Eles têm que estar inverso para que possa seguir as regras que a gente vai discutir mais em diante. E são fundamentais para compreender, né, a magnitude de como é que esses elétrons ficam dentro desses orbitais. Né? Para compreender, por exemplo, propriedades de coloração, né, de certos compostos, né, por causa das suas propriedades diamagnéticas e paramagnéticas, que são assuntos e outros tópicos que a gente pode abordar. Para a gente compreender como é que esses elétrons vão estar sendo distribuídos dentro dos orbitais, a gente precisa compreender a regra de Hund da lei da multiplicidade máxima. Essa regra ela vai se basear em dois princípios que dizem o seguinte. Princípio 1. Quando dois ou mais orbitais de energia igual ou energia muito próxima estiverem disponíveis, os elétrons preencherão os orbitais de forma singular antes de encher duplamente. Então, esse princípio vai dizer o seguinte. Quando você for preencher os elétrons dentro dos orbitais, primeiramente siga a forma singular, né? 1 a 1. Depois você venha seguindo
essa forma dupla, né, preenchendo os que já foram preenchidos. Todos os elétrons orbitais, né, o que diz o princípio 2, todos os elétrons orbitais terão o mesmo giro para maximizar a multiplicidade. Então, vai ser aquela coisa, você preencheu eles em uma direção. Quando volta, você volta em outra direção, para que assim você possa maximizar essa multiplicidade que tem dentro desses orbitais, né? Vocês lembram que o valor de spin, você vai ter ali para mais meio e menos meio. Então, vai ser a partir disso que se formula o princípio 2 da regra de Hunt. Bom, isso na teoria, vamos ver aqui na prática com esse pequeno demonstrativo. A gente, começando aqui pelo preenchimento do subnível P, aí vamos pegar ali, inicialmente a gente teria orbitais subnível P vazio, aí vamos supor que são adicionados 3 elétrons. Observe, ó, subnível P vazio, adição de 3 elétrons, agora você vai ter, né, aqui fileiras preenchidas de forma singular, então um elétron para cada orbital. Então, uma setinha para cima significa que foi colocado um elétron. E vocês lembram, né, que a gente pode adotar valores de menos meio ou mais meio para essas setas cima ou baixo, mas aqui a gente adota, primeiramente, mais meio. Né, então, colocamos mais meio aqui, mais meio aqui, mais meio aqui. Preencheu, né, de forma singular, agora você vem a forma dupla. Então, quando eu adiciono mais 3 elétrons, esses 3 elétrons que chegam agora, eles vêm de forma inversa, né? Vem agora os valores de menos meio, que é para mim a fim de maximizar essa multiplicidade. Então vou preenchendo e feito isso eu preenchi de forma correta o orbital. Vamos considerar aqui agora o subnível D. Então vamos preencher ele, né? Inicialmente subnível D vazio, fiz a adição de 5 elétrons. Esses 5 elétrons faço, né, a adição de forma singular, né? Depois, quando eu recebo mais 5 elétrons, vou fazendo a adição de forma dupla, né? Então, observe, inicialmente coloquei um spin, né? Assim, um elétron, uma setinha para cima, uma em cada orbital. Depois venho colocando uma setinha para baixo, nesses mesmos orbitais que já foram preenchidos de forma singular. Então, essa foi uma regra, né, proposta por Hunt, a fim de que a gente possa, né, estar aí construindo essa distribuição dos elétrons dentro dos orbitais. Para ajudar agora a complementar, né, para o entendimento dessa distribuição dos elétrons, é apresentado o princípio da exclusão de Pauli, onde ele vai dizer o seguinte: ele determina, né, que cada elétron em um átomo ele tenha um único conjunto de números quânticos. Né? Então, pelo menos um número quântico deve ser diferente de todos os outros elétrons. Este princípio não vem da equação de Schrödinger, mas da determinação experimental das estruturas eletrônicas. Então, para ele, você não pode ter, né, por exemplo, n igual a 1, L igual a 1, ml igual a 1, ms, né, igual a mais meio, e ter depois esses mesmos valores para outro elétron já abordado, outro elétron diferente, né, desse abordado. Então, para ele, esse esquema não dá certo, né, a partir da visão Paulo. Como a gente pode observar aqui, se você fizer essa distribuição, né, dessa forma ou dessa forma, você estaria errado, né? Que é uma visão semelhante, né, à discutida na regra de Hunt. Mas aqui apresentado por Pauli, a partir disso você segue, né, o princípio da exclusão e você estaria apto a fazer a distribuição de qualquer elétron nos orbitais atômicos. Bom, princípio de Aufbau, que é aquele princípio que a gente já discutiu lá anteriormente, né, no começo. Esse princípio ele vai mostrar para a gente que os orbitais, esses elétrons que vão estar sendo acomodados aí dentro, né, desses orbitais, vão ser preenchidos de ordem crescente de energia. Né? Então, primeiramente, você preenche os orbitais de menor energia e vai seguindo para os de maior energia. O princípio de Aufbau ele vai ser resumido, né, estudado a partir desse diagrama, que vai ser muito útil aqui para a gente, em compreender essa distribuição dos elétrons. Bom, essa tabela aqui, vocês lembram, né, que é o subnível S composta de 2 elétrons, o subnível P até 6 elétrons, o subnível D até 10 elétrons e o subnível F até 14 elétrons. Pois bem, conforme você for preenchendo esse subnível, os subníveis, né, você vai obtendo a ordem crescente de energia. Então, eu vou preenchendo aqui para a gente ir observando.
Como eu vou preenchendo aqui, vai aparecer aqui embaixo, ok? Para a gente ir vendo como é que está sendo preenchido. Bom, subnível S, suporta até 2 elétrons, né? Que é o subnível S do primeiro nível. Aí eu vou lá e preencho ele. Aí aparece, né, aqui ó, um S2. Seguindo, a gente vai para o subnível S do segundo nível. Quando a gente preenche, a gente vai para o T2S2, né? Então vocês notem. Subnível S comporta 2 elétrons, né? Eu vou lá e coloco, fico preenchido, né? Temos que seguir sempre a regra, né? Aqui do número máximo de elétrons dentro de cada subnível. Aí você chega no subnível P do nível 2, aí você preenche, aí vai para 2P6. Subnível S do nível 3, você preenche, vai para 3S2. Aí você vai seguindo. Subnível P comporta até 6 do nível 3, né? Aí você vai 3P6. Aí vai preenchendo, vai preenchendo. Aí você chega, né, em 3D10. Aí você preenche o 4P, né, que é subnível P do nível 4. Preencheu 4P6. E assim seguindo, né, essa ordem. Lembrando que mais na frente a gente vai ver alguns exercícios que vão ajudar a fixar toda essa discussão, ok? Então, você observa que esses níveis aqui mais distantes, né, você está obtendo níveis de maior energia, ok? Então, só preenchendo aqui para a gente ir vendo, ok? 7P e termina aqui no 8S. Mas lembrando que isso aqui são as configurações, não é uma configuração limite, né? Então a gente pode ter números maiores que esse, né? A gente vai ter ali, por exemplo, o 6F, né? A gente vai ter números maiores a depender de novos elementos químicos aí sintetizados ou descobertos, vão ter números atômicos maiores, ok? Então, você seguindo esse princípio, aí você obtém a ordem crescente de energia para qualquer elemento químico, qualquer átomo da tabela periódica. Vale lembrar que, quando você observa, né, aqui o 4S2 e o 3D10, aí eu lhe pergunto, quem é o mais energético, né? 4S2 ou 3D10? Bom, a gente pensa, poxa, mas o 4 é maior do que o 3, né? Só que aí o 3, nesse caso aqui, é mais energético, né, do que o 4S, né? Em relação, né, ao subnível D. Ele vai dessa característica, que é uma confusão que às vezes fica na cabeça da gente, né? Que a gente pensa, a gente confunde muito nível energético com nível mais externo, né? Que nesse caso, né, o nível mais externo seria o 4S. Só fazendo essa ressalva para vocês sempre se atentarem. Bom, aqui vai ser as configurações, só um resumo, né, que a gente vai ter até o bromo, né, por exemplo, o hidrogênio, número atômico 1, configuração 1s1, o lítio, número atômico 3, configuração 1s2, 2s1, né? Então vocês observam que a configuração ela vai seguindo, nessa, sempre sendo crescente, né? Quando você pega, por exemplo, ali o oxigênio, que é o número atômico 8, aí você vai preenchendo. Você tem 8 elétrons, né? Aí você vale lembrar, né, que você está vendo aqui, né, número atômico Z, mas é porque no estado fundamental, o número atômico é o número de prótons. E no estado fundamental, o número de prótons é a mesma coisa que o número de elétrons. Aí você tem o oxigênio, você tem 8 elétrons, aí coloca 2, fica 6 elétrons. Aí de 6 você coloca 2 aqui no subnível S, aí ficam 4. E como o subnível P suporta até 6, esses 4 restantes você pode colocar dentro do subnível. Sempre seguindo essa ordem, essa periodicidade. É uma ferramenta muito útil, né, para explicar essas distribuições. Eu trouxe essa parte aqui mais uma espécie de retificação sobre o que a gente já estudou até aqui, que é a configuração eletrônica em íons e a configuração eletrônicas condensadas, né, chamada CERN. Bom, a configuração eletrônica feita em íons é o seguinte: você vai ter cátions e ânions. Então, nos cátions você vai estar perdendo elétrons e nos ânions você vai estar aí ganhando elétrons. Aí vamos considerar o lítio. O lítio, que se torna um cátion, né? Você tem a sua configuração aqui no estado fundamental. Um S2, né? 2S1. É a configuração do lítio no estado fundamental. Aí, por algum motivo, né, alguma reação que foi necessária ocorrer, o lítio perde um elétron. Aí, quando ele perde esse um elétron, aí vocês observam, né, aqui é da camada mais externa, ele muda a configuração, né? Aí vocês veem também, nesse caso, essas percas, né,
de elétrons faz com que o, o íon mude de tamanho, né? O elemento químico ele mude, né, de tamanho. Por quê? Por causa da repulsão. Se você perde elétrons, diminui essa repulsão dos elétrons com o núcleo atômico. Então, só ressaltando aqui, quando vocês forem fazer distribuição eletrônica para íons, vocês, no caso de cátion, vocês precisam remover esse elétron, vocês removam na camada mais externa, certo? Então, depois do 2s, vem o 2p. Nesse caso, se tivesse um 2p aqui, vocês iriam, né, ter que alterar, ter que fazer a retirada desses elétrons do subnível P do nível 2, certo? E no caso dos ânions, né, aqui nos ânions você tem o, o átomo no estado fundamental, aí ele ganha um elétron. Aí vocês observam, né, que ele aumentou de tamanho. Por quê? Porque agora aumenta a repulsão, né? A repulsão entre os elétrons e o núcleo atômico. E vale lembrar novamente, essas alterações que são feitas aqui na distribuição, vocês fazem também, né, nos níveis mais externos, ok? Então, por exemplo, aqui o 2p é o mais externo, né, do que o 2s. Aí vocês observam que aqui o último orbital dele estava vazio. Teve essa adição de elétron e foi lá que foi adicionado esse elétron. Então, por exemplo, se você tem a configuração, né, 4s2, 3d5. Nesse caso, né, se você fosse fazer uma retirada de elétrons, teria que alterar o 4s2. Né? Exemplificando aqui, quando você tem 4s2 aqui, né, é mais externo. Aí se você considera, por exemplo, o 4d e o 5s, aí o 5s mais externo, você faz sempre a alteração nessas camadas mais externas, né? Sempre se lembrar disso para poder dar certo. E a outra retificação que a gente ia fazer era sobre a CERN. A CERN ela é uma configuração eletrônica onde é condensada, certo? Então, a partir das configurações dos gases nobres, o hélio, por exemplo, você tem lá a configuração dele, 1s2. Essa configuração do hélio, ela se torna uma CERN, né, que vai ser o hélio aqui entre colchetes. Quando você tem esse tipo de simbologia, significa que é a configuração eletrônica do hélio. Da mesma forma, né, isso aqui era para o neônio. Quando você fez aqui, né, a configuração do neônio, aí você vai para o próximo elemento, que é o argônio. Aí vocês observam, a configuração eletrônica do argônio é formada por a CERN do neônio. Aí você adicionou a CERN, aí você complementa, né, para a camada de valência, que é a camada mais externa desse átomo. Então você vai só observando que vai se somando, né, e passando para o próximo período. Aí, por exemplo, o criptônio, ele é formado pela CERN do argônio, aí termina, né, pelo 3e10, 4s2, 4p6. Então, você vai ter a CERN e você vai ter a camada de valência, né, que vai ser também a camada onde é feita as alterações, por exemplo, nas distribuições eletrônicas em íons. Então, só para vocês observarem aí, né? Neônio formado por a CERN do hélio, argônio pela CERN do neônio. Então, observem essa ordem que vai se fazendo. Ok, gente? Então, mais adiante a gente vai ver também distribuições nesse caso aqui, para a gente fixar melhor o que está sendo discutido. Isso aqui é a configuração eletrônica dos diversos elementos químicos mais leves. Né? Então, você vai ter o lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, neônio e sódio. Aqui vai ser a distribuição, né, em diagramas de caixas. Aí você observa subnível S do nível 1 totalmente preenchido, né, naquela mesmo esquema dos spins, né, primeiramente um para cima, depois um para baixo. Então aqui é só mostrando, né, o que a gente já discutiu anteriormente. Então essa notação ela é a mesma configuração eletrônica, né, só que aí vocês observam aqui é em caixas, né, orbitais de caixas, e aqui é a configuração eletrônica normal seguindo o princípio de Aufbau, certo? Pronto, agora a gente vai resolver algumas questões que eu trouxe aqui para fixar o conteúdo que a gente já viu até o instante. Ok. Bom, a primeira questão diz o seguinte. Na crosta terrestre, o segundo elemento mais abundante em massa tem no estado fundamental a seguinte configuração eletrônica. Nível 1, completo. Nível 2, completo. Nível 3, 4 elétrons. Qual a sua configuração eletrônica? Nesse caso,
você já pode imaginar o seguinte, nível 1. Vocês lembram quem é o nível 1? O nível 1, né, ele é formado por todos aquelas configurações começadas com 1. Então, se ele fala nível 1 completo, então já sei que essa configuração apresenta um S2, né, já que ela é completa. Aí ele diz nível 2 completo. Quem é o nível 2? Vão ser todas as configurações que começam com 2. Vai ser 2S2, 2P6, que diz completo. Né? Nível 3 tem 4 elétrons. Bom, se nível 3 tem 4 elétrons, é o seguinte. A gente pode vir contando aqui, né? Tenho 4 elétrons, coloco num subnível S. Bom, coloco 2, composta 2, né? Sobram o quê? 2. Então, esses 2 eles vão restar aqui para o subnível P do nível 3. Ficando, né, com essa configuração. S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. Pronto. Feita essa configuração, a gente soma o total, né, para ver quantos elétrons dão. Dá 4, com 6 dá 10, com 2 dá 12, com mais 2 dá 14. Então, se você constar a tabela periódica, você vai ver que esse elemento químico é o silício. Viram como é simples fazer a distribuição eletrônica? Ela sempre segue esse princípio. Às vezes está um pouco mais complexo, mas magnitude é sempre nessa periodicidade, ok? Bom, vamos agora à questão 2. Diz o seguinte: aplicando o princípio de Aufbau, né, escreva a configuração eletrônica do ânion óxido O2- que tem uma carga de 2 negativos. O oxigênio tem número atômico 8, né? Então ele vai ter 8 elétrons para fazer essa distribuição. E a gente começa da seguinte maneira. Temos 8 elétrons, então a gente vem aqui, já começa preenchendo o primeiro nível, né, o subnível S, e vai comportar até 2 elétrons. A gente faz um S2, aí depois seguimos para 2S2 e depois 2P4. Então até aqui temos o que? 4, 5, 6, 7, 8. Fechamos, né, a configuração do oxigênio em seu estado fundamental. Feito isso, né, aqui ele é um íon, então ele, como mostra aqui, ele ganha 2 elétrons. Então a gente tem que fazer essa adição desses 2 elétrons, que vai ser no seu nível mais externo. O nível mais externo, nesse caso, é o 2P4. Fazendo essa adição, né, de 2 elétrons, vai ficar da seguinte maneira. Então, 1S2, 2S2, 2P6. Então, feito isso, a gente vai ter a configuração para esse ânion, né, esse óxido, nesse caso. A questão 3 ela diz o seguinte: seguindo as regras estabelecidas, né, aquelas regras que a gente já discutiu dos números quânticos, para os números quânticos n e l, escreva os possíveis tipos de orbitais atômicos para n igual a 1, 2 e 3. Bom, nesse caso, né, vale a gente lembrar das deduções que a gente fez. Né? Para a gente ter L, os valores que valem para esse número quântico são valores entre 0 e n-1. Então, feito isso, a gente pode, né, seguir para uma interpretação, né, desses números quânticos que ele está pedindo na questão. Por exemplo, se eu tenho n igual a 1, que é o número quântico que ele disse, né, o primeiro que ele quer. Então, se eu tenho n igual a 1, aí eu lembro, né, que o L sempre vai ser o número anterior, então L vai ser 0. Então, nesse caso, né, para n igual a 1, você tem L0 e o único orbital possível que L é 0 é o orbital S. E feito isso, no nível 1, o único orbital possível é 1s, certo? Ele também quer na questão para número quântico igual a 2. Número quântico igual a 2, vale lembrar que, nesse caso, a gente tem a possibilidade de L ser igual a 0 ou igual a 1, né, que a gente tinha visto lá na discussão. Então, já que é assim, se você tem n igual a 2, pode ser tanto o orbital 2s, né, que valeria para L igual a 0, e você teria o orbital 2p, que valeria L igual a 1, certo? E ele quer n igual a 3. Nesse caso, o valor de L pode ser tanto 0, 1, né, e 2. Por quê? Porque quando você está no nível 3, você tem as opções dos subníveis S, P e D. Né? Então, feito isso, as possibilidades são essas, né? 3S, 3P e 3D. Então, feito isso, a gente mata a questão, né, e consegue
compreender o que ela está pedindo. A quarta questão. Bom, ele está pedindo para a gente indicar dois elementos que têm configuração eletrônica no estado fundamental do tipo CERN-X, NS2 e NP1. Essa configuração ela é uma espécie de configuração genérica, né? Por quê? Porque vamos ser uma série de átomos, né, famílias, que vão ter essas mesmas características, né? Subnível S comportando 2 elétrons, o subnível P comportando 1 elétron. Feito isso, né, a característica da tabela periódica que a gente encontra é a família do alumínio, certo? Então, conforme a gente pode observar naquela família, você observa que, naquele caso, os elementos eles terminam nessa configuração semelhante, né? Você tem o número do nível mais o subnível, né? S2, e número do nível mais o subnível, aqui é o P1, e eles vão seguir todo, né, esse arranjo. Então, você poderia citar, por exemplo, ele pede 2, né? Mas poderia citar o alumínio galo, o índio, o boro também. Então, eles são válidos, tá? Nessa distribuição. Beleza? Bom, a quinta questão diz o seguinte. Quais os possíveis conjuntos de números quânticos para dois elétrons no orbital 3p? Para resolver essa questão, primeiramente a gente precisa visualizar o orbital 3p. O orbital P ele é composto, né, ele é configurado com um número magnético de -1 a +1. Seguindo a regra de Hund, primeiramente a gente tem que colocar os spins que são os elétrons, em configuração em mesma conformação, né, de forma singular. Então, se temos dois elétrons, vamos fazer a adição deles aqui dentro do orbital. Então, primeiramente fazemos a adição do primeiro, né, de forma para cima, e depois a adição do segundo, né, também de forma para cima. Feito isso, você tem até o instante que os valores podem ser, né, já que é 3p, número quântico principal 3, número magnético pode ser -1, né, e outra confirmação seria o quê? Número quântico principal 3, o magnético seria 0. Então, você teria esse conjunto, né, esse conjunto aqui de configurações, de conformações desses números quânticos. Então, a única variação que você teria seria nos números magnéticos, porque em um você teria -1 e no outro você teria 0. O spin mantém o mesmo, já que está todo mundo na mesma direção. O número quântico principal é o mesmo, porque só estamos falando do orbital 3p. Feito isso, você matou a questão e está ok. Na sexta questão ele diz o seguinte. Considerando o número quântico de spin mais meio, com seta para cima, e menos meio, com seta para baixo, explique como você preencheria os orbitais em cada caso a seguir. Por exemplo, no caso do hélio, a gente coloca um spin mais meio e um spin menos meio em seu orbital S. Dito isso, ele vai dar as alternativas. Então a gente já vai começar aqui com o item A. Ele está dizendo assim, para a gente preencher, né, nesse caso agora, na subcamada de energia mais externa do elemento escândio. Então vamos lá. Para começar, a gente tem que fazer a distribuição do estado fundamental, do escândio, que vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Pronto, essa é a configuração do escândio, né, para número atômico 21. Como ele quer a subcamada de energia mais externa, que é o 4s, então a gente vamos colocar aqui o orbital S. O orbital S, né, que comporta até 2 elétrons, então a gente tem, primeiramente, colocar um elétron, de seta para cima, né, do spin, e outro elétron com seta para baixo. Então, feito isso, a gente tem a configuração do escândio, né, nesses orbitais de caixas. Então, a gente pode passar para o item B. No item B, ele está querendo preenchimento, né, de níveis de caixas do subnível P, né, do nível 4, do estrôncio. Então, primeiramente, fazer a configuração no estado fundamental. S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Bom, como ele quer o 4P, esse aqui que eu vou considerar, certo? Então, considerando o 4P, o subnível P, né, que tem 3 orbitais, vamos já chamar ele, né, já está aqui. E agora a gente vai fazer o preenchimento, né? Lembrando, seguindo primeiramente a regra de Hund, colocando, né, um elétron de forma singular, né, todo mundo apontando para cima, primeiramente, né, aqui um elétron,
o outro elétron e o outro. Depois preenche todo mundo e volta duplicando, só que agora com seta para baixo, certo? Feito isso, essa seria a configuração, né, utilizando spins, né, dentro dos orbitais de caixas para o subnível P do quarto nível do estronço. O item C, né, já vamos começar resolvendo aqui. Ele quer a subcamada mais energética do elemento químico vanádio. Então, a gente começa o quê? Pelo 1s2, né? O número atômico dele é o 23, ó, vocês não têm aqui, certo? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Pronto, então preenchendo esses elétrons dentro dos orbitais, a gente encontra, né, que o subnível mais energético é o 3d3, que é o que ele está pedindo, né, mais energético do vanádio. Então, olha, é o orbital D, né? Então são 5 orbitais, vamos chamar os orbitais D aqui. Vamos começar o preenchimento, né? Ele tem, bom, 3, né? Ele tem 3 elétrons para serem preenchidos aqui dentro. Então vamos lá. A gente vai preencher primeiro para cima e para cima. Pronto. São 3 elétrons. A gente seguiu a regra de Rand e a gente tem, né, essa conformação, né, os 3 elétrons para cima. Feito isso, você encontra, né, todas as configurações desses orbitais de caixas para os 3 exemplos propostos na questão. Muito bom. Bom, na questão 7 ele diz o seguinte: sabendo que o número atômico do argônio é 18, qual é a configuração eletrônica do cobalto? No caso aqui é o íon cobalto, né? É um íon 3 mais. Aí ele dá aqui o número atômico do cobalto, que é 27, e dá os itens, né, para a gente ver se a gente encontra. Então, primeiro passo, fazer a distribuição no estado fundamental do cobalto. Número atômico, 27, então tem 27 elétrons para fazer essa distribuição. Então, começando, temos o seguinte: 1s2, 2s2, né? Seguindo aqui o princípio ordem crescente de energia, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d7. Bom, feita essa distribuição, a gente encontra o nível mais externo é o 4s2, então posso fazer a retirada desses 3 elétrons. Só que assim, quando eu tirar 3 elétrons, não tem como, né, tirar aqui do 4s2 porque só tem 2. Vou precisar tirar também aqui, ó, do D7, porque agora se torna um nível mais externo, certo? Então, esse 7 ele passa a se tornar 6, né, 6 elétrons. Feito essa configuração, a gente vai ver o que a gente obtém agora. Temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 vai deixar de existir, né, porque foi removido esses elétrons, era a camada mais externa. Prossegue-se por 3d6. Pronto. A camada de valência, né, a gente vai ter aqui o 3d6. Ele diz na questão que o número atômico do argônio é 18. Então, se interpreta que essas configurações antes do 3d6 são a cerne do argônio. Então, essa soma de elétrons aqui dos orbitais tem que dar igual a 18. Então, vamos somar. 6 com 6 dá 12, com 2 dá 14, com 2 dá 16, com 2 dá 18. Fechou. Então, essa aqui é a configuração. Está válido. Então, o item válido é o item B. Tem a cerne do argônio e tem a conformação que a gente obteve aqui, né, após essa retirada de elétrons, certo? Bom, na questão 8, ela diz o seguinte: um óxido de zinco é um composto químico de cor branca. Sua fórmula é ZnO e é pouco solúvel em água, porém muito solúvel em ácidos. A respeito dos íons que constituem esse composto, né, ele dá aqui os íons que fazem parte desse composto, apresente a configuração eletrônica desses elementos em seus estados fundamentais e configuração como os íons nessa molécula. Então ele quer configuração do estado fundamental e configuração dos íons. Então vamos começar fazendo a configuração do estado fundamental. O zinco tem número atômico 30, certo? Então você tem 30 elétrons para fazer a distribuição. Então vou começar aqui. Tenho 30, preencho, né, ali no subnível S, colocando 2 elétrons. Prossigo para o 2S, colocando 2 elétrons. Depois o 2P, 3S. E assim, né, vou distribuindo esses 30 elétrons até chegar em 3D10. Feito isso, a gente começa para o oxigênio.
Aí 1s2, 2s2, 2p4. Então, essa é a configuração para o oxigênio. Configuração que a gente já viu também anteriormente, né? Então, feita essa configuração, você tem os estados fundamentais, né, para o zinco e para o oxigênio. Feito isso, agora a gente dá esse início à distribuição dos estados, né, iônicos deles, né? Então, começando aqui para o óxido, né? Você tem 1s2, 2s2, né? Aí o que vai acontecer? Como ele está ganhando 2 elétrons, né, no caso aqui do oxigênio, você tem que fazer a adição desses elétrons aqui, na camada mais externa. Feita essa adição, você vai ter 2p6, certo? Segue para o zinco. O zinco ele vai estar perdendo, né, 2 elétrons, então, nesse caso aqui, ó, camada mais externa 4s, tem 2 elétrons, ele vai perder, né? Então, essa nova configuração ela não vai mais contar com, né, o subnível S do quarto nível. Vai ficar, né, da seguinte maneira. Feito isso, né, você acaba de encontrar tanto conformação fundamental como formação de íons. Então, você também mata, né, a questão simples, boa de discutir também. E é isso, gente. Pois bem, turma, fica à disposição, né? Vocês não tiverem compreendido alguma parte ou quiserem perguntar também, vocês têm aí a total liberdade para estar entrando em contato, beleza? Espero que tenha ficado claro, que tenha aí ajudado, né, a complementar esse estudo que vem sendo feito sobre estrutura eletrônica. E essas aqui são as referências, né? São duas obras que eu estimo bastante, que são as obras do Cut e do Miesley, abordam bastante essa parte de estrutura eletrônica. Então indico aí para vocês, se puderem estar tendo acesso a essas obras e também pode ajudar, né, a complementar o estudo. Pois bons estudos e até breve.